Obrigado. Muito boa tarde para todos. Eu agradeço a organização do evento, pela oportunidade de estar aqui para falar para vocês hoje um pouquinho sobre geração solar. Então, eu mudei um pouco o título da minha apresentação em relação à programação original para falar para vocês sobre os compromissos que, na proposta de integração fotovoltaica na edificação, a gente pode atingir entre o desempenho do nosso gerador solar e a estética, que é tão importante, principalmente no caso aqui desse concurso que vocês estão participando. Primeiro, essa palavra fotovoltaica aqui, só para deixar muito claro que a gente está falando aqui de geração de energia elétrica. Essa tecnologia não tem relação nenhuma com os aquecedores solares que a gente vê espalhados pelos telhados aí já há tanto tempo. Eles usam um princípio bastante diferente de funcionamento. Eu quero falar também rapidamente sobre a legislação brasileira, que recentemente está permitindo que vocês possam integrar esse gerador solar no prédio que vão projetar. Foi em abril desse ano só que a ANEEL ela publicou essa resolução normativa 482 de abril desse ano, em que ela permite que geradores solares até essa potência de 1 megawatt, 1 megawatt dá entre 8.000 e 15.000 metros quadrados de área de placa solar, depende da tecnologia, e que se faça a integração ou a conexão na rede elétrica através da unidade consumidora, através da instalação elétrica do prédio que vocês estão projetando. Então, é só muito recentemente que isso aqui no Brasil é permitido. No Brasil, nós temos cerca de 2.000 usinas em operação. Então, a energia elétrica que a gente consome, ela está vindo de cerca de 2.000 usinas. Possivelmente, vocês nunca viram uma usina. Uma próxima daqui, em Tubarão, usina termoelétrica Carvão, lá em Jorge Lacerda, ela é bastante impressionante o porte dessa usina. Mas o que a gente vai falar aqui é de geração distribuída, em que cada pequena edificação ou cada local consumidor está gerando a sua energia ou parte dela. Lá na Alemanha, onde isso começou e tomou um impulso muito grande, eles já têm só de geradores fotovoltaicos mais de 1 milhão. E a maior parte desses geradores estão conectados na rede elétrica através da edificação, e eles são de pequeno porte, o mesmo porte que a gente está, então, podendo fazer aqui no Brasil, através dessa nova resolução. E aí, falando um pouco de integração na arquitetura. Então, originalmente, esses módulos fotovoltaicos não foram projetados para isso. Eles são um elemento alheio à arquitetura. Eles têm lá uma moldura de alumínio, eles são originalmente projetados para serem utilizados em campo aberto, montado num rack metálico, numa configuração que não está se importando nem um pouco com o aspecto, com a forma. Então, eles originalmente eram até mal-vindos, ou mal vistos na integração arquitetônica, eles eram simplesmente jogados sobre a arquitetura, como a gente vai mostrar alguns exemplos. E eles, então, tinham o custo duplicado, porque além da cobertura existente, eu jogo por cima dela esse módulo, que é estanque, ele pode ser usado como elemento de revestimento. E foi nos anos 90 que começaram, então, a aparecer fabricantes produzindo, ofertando isso no mercado como um elemento construtivo. Então, já módulos sem moldura, com acabamento aí, em que ele pode ser comparado ou trabalhado como se fosse um pedaço de vidro, que tem 2 fiozinhos pendurados lá, que depois vocês têm que dar um jeito de esconder, mas bastante mais próximo de um elemento arquitetônico. E aí vieram esses 2 termos, que em português não tem equivalência ainda, mas chama ou então Building Applied Photovoltaics, que eu simplesmente jogo o módulo fotovoltaico na edificação, sem pensar em integração. Normalmente é um retrofit a uma edificação já existente. Não vai substituir o material de vedação, vai ser jogado por cima e normalmente colocado em cima de uma cobertura. Ou então esse Building Integrated, onde eu vou agora usar o elemento fotovoltaico copiando, então, o envelope da edificação, tentando integrar isso de uma maneira
mais agradável. E aí eu tenho problemas para buscar a melhor orientação e inclinação possíveis. Eu vou mostrar que a gente tem bastante tolerância com isso, mas não é total. Então não existe liberdade. O módulo, afinal de contas, é um módulo solar. Ele tem que estar no sol. Não pode estar escondido na sombra. Então ele pode também substituir o material de vedação. E agora eu tenho mais liberdade para usar isso em, com várias funções, né? E aí eu quero, na verdade, atrair vocês para serem vetores dessa tecnologia, porque até agora a gente vê os geradores fotovoltaicos em operação com um aspecto bastante desagradável. Eles são mais afugentam o olho da gente do que atraem, né? Então, eu vejo que os arquitetos serão os vetores dessa tecnologia aqui no Brasil, já que o Brasil optou por com essa nova legislação para integrar isso na rede elétrica através da edificação. Alguns exemplos, então, os módulos fotovoltaicos, eu comecei por esse, para mostrar que não era isso que vocês estavam esperando, né? O módulo fotovoltaico clássico é uma placa rígida, plana, com uma moldura, né? E esse elemento ele é bastante mais interessante ou flexível, literalmente, para aplicação arquitetônica. E aí a gente vê um sujeito subindo com um rolo desses painéis nas costas, né? Onde ele, nesse caso aqui, está literalmente pregando na telha, né? Aquele modelo de shingle que muito se usa nos Estados Unidos, não é muito usado aqui, ou então colado diretamente em cima de uma superfície como aqui. É um rolo que ele desenrola lá e fica colado na superfície, nesse caso plana. Algumas tecnologias dessas placas solares são feitas com um chamado filme fino. É uma película muito delgada, muito fininha, que eu posso, então, fazer com ela um módulo semitransparente. E aí eu entro já no assunto que a Roberta acabou de colocar para vocês, da possibilidade de usar esse tipo de elemento para também ter o uso da luz natural. Esse é um caso em que o módulo fotovoltaico ele é ao mesmo tempo a telha, é a cobertura, é um elemento que possibilita a iluminação natural e é também um gerador de energia para essa edificação. Alguns exemplos desse building applied, né, simplesmente jogado em cima da cobertura, onde o projetista aí, tipicamente um engenheiro, ele quer otimizar a geração, né? Ele quer maximizar ao longo do ano o desempenho desse investimento dele, porque ele lá fez a continha dele em termos de dólar por watt instalado, né? Então o engenheiro pensa diferente, ele pensa em preço por potência, e vocês vão pensar em preço por metro quadrado, tá? Então tem uma distinção muito grande aí, até na escolha da tecnologia, porque os diferentes exemplos que eu vou mostrar aqui, eles têm eficiências que variam muito, tá? Então eu posso ter um fator de mais do que 2 na relação da proporção preço por potência ou preço por área. Bom, nesse caso, então, os módulos estão dispostos até bastante enviesados aqui em relação à cobertura para gerar o máximo de potência. Notem também o esforço em minimizar o sombreamento mútuo aqui nessa fileira. Então, esse tipo de integração, ela está olhando só por desempenho. O cara quer aí tirar o máximo de energia ao longo de um ano desse projeto. Você consegue clicar ali em fechar, por favor? Um outro exemplo aí em que primor de engenharia, mas uma arquitetura bastante controversa. Estádio de futebol, isso está começando a aparecer bastante aqui no Brasil também, né? E, de novo, nessas coberturas de arquibancada, o objetivo principal é otimizar o desempenho. Isso é um posto de gasolina. O projetista aí resolveu que valia mais jogar esses módulos de costa para a fachada principal, né? Um posto de gasolina já não é uma obra de arte, naturalmente, e ainda por cima o cara conseguiu fazer ele um pouco mais feio
botando esses módulos de costas para a fachada principal. De novo, um primor de engenharia, tem o máximo desempenho possível. Mas a gente vai mostrar que tem uma tolerância bastante grande. Esse cara podia ter posto esses módulos olhando para frente e ter uma perda relativa de energia aí de cerca de 5%. Tá? E certamente ele não levou isso em conta, porque eu duvido que o proprietário desse posto não fosse preferir alguma coisa com uma estética um pouco mais agradável para perder só 5% de rendimento. Então, passando para a integração propriamente, dá para fazer muita coisa. Então, eu posso fazer direto integração no telhado, posso usar as superfícies curvas, mesmo com módulos planos. Eu posso fazer uma composição. Os elementos têm cerca de 1 metro quadrado, tipicamente, os rígidos. Eu posso, então, fazer uma composição com vários deles numa superfície curva. Fachadas verticais, brises, superfícies com fachadas inclinadas. Então, eu posso aí ousar bastante, e eu vou mostrar para vocês um pouco do quanto que a gente pode ousar. Então, essa é a situação para Florianópolis. Esse é um ábaco que eu acho que vocês se familiarizam bem com ele. E notem a liberdade que eu tenho. Tá? A minha preferência vai ser sempre, para eu gerar o máximo de energia ao longo do ano, que eu tenha os módulos olhando para o norte verdadeiro, tá? Então é o norte geográfico, e com uma inclinação igual à latitude local. Tá? Então Florianópolis, 27 graus olhando para o norte, mais ou menos por aqui, é o 100%. Mas eu consigo rendimentos bastante satisfatórios. Tá? Os degraus aqui são de 4% cada vez que eu mudo de cor. E vocês podem ver, então, que eu posso ir bastante para leste e oeste, posso mudar bastante a inclinação e ter perdas bastante razoáveis. E é essa a conversa que vocês, projetistas, têm que ter com o dono do investimento, para ver até que ponto isso é tolerável, né? Até onde eu posso ir, ousando no meu compromisso entre forma e função. E aí eu passo, então, a mostrar alguns exemplos onde eu tenho essa questão desse compromisso. Né? Eu quero ter a liberdade arquitetônica completa ou então eu quero maximizar minha geração solar. Esse é um exemplo que estaria classificado como um BIPV só porque essa casa está com o telhado orientado a norte. Então, jogar o módulo ali em cima resulta, né, e pela inclinação do telhado também, na melhor integração possível, simplesmente num retrofit de integração do módulo na edificação já existente. Esse é um prédio de uma central de corpo de bombeiros, né, em que os módulos estão aí fazendo parte de uma película bastante interessante, com uma arquitetura bastante arrojada. Nesse exemplo eu tenho uma fachada cega, né, em que todos esses elementos de vidro são módulos fotovoltaicos, opacos nesse caso. Ou então eu posso usar módulos semitransparentes, misturado com módulos opacos. Eu tenho fachada cega com fachada translúcida. E até na casa do Papa dá para botar um gerador fotovoltaico sem ofender ninguém. Né? Então, aí é o desafio do arquiteto. Esse, vocês devem conhecer, esse senhor Frank Gehry, que é um arquiteto canadense que fez para a Novartis esse laboratório. É um campus de pesquisa desse laboratório na Suíça, em Basel. E é uma arquitetura, então, bastante ousada, em que todos esses vidros aí são geradores fotovoltaicos com diferentes níveis de transparência. Esse é um bairro inteiro na Alemanha, onde, por uma questão da legislação de lá, os moradores dessas casas são pagos pela concessionária de energia, mais pela energia que eles injetam na rede, do que a energia que eles pagam quando consomem da rede. Então, o objetivo deles aí era maximizar a área de cobertura. E o projeto já foi, nesse caso, eles olham todos para o sul, né, esses telhados, e no caso dessas casinhas, isso são, na verdade, apartamentos duplex, né, tem 3 ou 4 casas aqui, ou unidades familiares, e eles têm
um excedente bastante considerável de energia que injetam na rede e ganham dinheiro por isso. Mostrando alguns exemplos nossos aqui no Brasil, esse é o projeto Eletrosul Megawatt Solar, que recentemente foi licitado e deve começar a obra em breve. A ideia aqui é colocar um megawatt inteiro em cima, ou na edificação da Eletrosul e arredores, só que não cabe, aqui não cabe 1 megawatt. Eu também não posso interferir na arquitetura original desse prédio lá dos anos 70, então isso realmente só vai ser enxergado dessa vista aérea. Eu não vou enxergar nada desse gerador lá da rua, do plano do chão, né? Mas a empresa está interessada em mostrar. Vocês vão ver, já estão fazendo uma propaganda bastante intensa aí de que tem energia solar aí. Mas se a gente não enxergar, não tem graça. Então, a ideia é completar o megawatt com coberturas nesses estacionamentos aqui em volta. E aí, já em 2009, foi construído nesse estacionamento aqui esse primeiro piloto. Tá? E nesse piloto é que eu vou concentrar um pouco a questão desses compromissos entre forma e função. Essa cobertura, que é ao mesmo tempo um eletroposto para veículos elétricos, né, uma área sombreada de estacionamento que antes era uma área descoberta, e com um layout sobre o qual a gente não tinha liberdade nenhuma, tá, o layout do estacionamento não podia ser alterado. A proposta de instalar esse gerador numa superfície curva, ele usa aquele módulo flexível, né, que é uma manta colada em cima de uma superfície, nesse caso, curva. E o nosso gerador está dividido em 3 subsistemas. E olhem que o norte verdadeiro está para lá. Então não tem ninguém aqui olhando para a situação ideal, nem de inclinação, nem de orientação. Se faz análise de sombreamento, né? Isso aqui é clássico para qualquer projeto de integração arquitetônica, porque eu preciso me certificar de que os índices de radiação solar que eu estou pegando dos meus bancos de dados disponíveis vão realmente ser traduzidos em sol batendo no meu gerador. E a comparação é com um gerador que usa exatamente a mesma tecnologia. Essas placas solares que estão aqui num plano são exatamente as mesmas que foram usadas lá no projeto com a Eletrosul. E por sorte nossa, esse prédio, isso é um retrofit, né? Então essa é o máximo de beleza que a gente conseguiu para engenheiros. Tá? Esse prédio ele olha para o norte e esses módulos estão inclinados a 27 graus. Suprassumo da engenharia, mais do que isso eu não consigo fazer. Eu vou comparar então o desempenho desse gerador aí, idealmente orientado e inclinado, com aquele estacionamento da Eletrosul e com as divisões dele. Tá? Então o azulzinho aqui é o meu gerador UFSC, aquele que está com a inclinação e orientação ótimos. E esses outros 3 são o subsistema 1, 2 e 3 e o total. Tá? Deixa eu voltar aqui, só para lembrar. Então, 1, 2 e 3. Tá? E a gente vê, então, que o desempenho relativo, 100% é o nosso gerador UFSC ideal. Perdas no 1, no 2 e no 3 e na média. Tá? Então, esse é o tipo de resultado que eu preciso levar em conta. Qual é o meu compromisso entre forma e função aqui? Eu posso bancar aquela perda de 15%? Ou só 7%? Ou na média isso aqui? Um outro detalhe importante, que nas edificações comerciais já é o caso, e vai ser nas residenciais também mais para frente, é a questão de quando que eu estou gerando o meu máximo de energia. Aqui eu normalizei, 100% sempre vai ser a minha geração UFSC. Né? E ao longo do ano, eu vejo que aquele gerador não idealmente inclinado, não idealmente orientado, nos meses de verão, que é quando a energia pode ser mais cara para alguns tipos de consumidores, é justamente, eu vou gerar mais de uma energia que vale mais. E aqui eu vou gerar menos de uma energia que vale menos. Então também é uma questão de decisão de projeto,
fazer esse tipo de avaliação, né, que mais lá para frente vai ser importante. Eu quero convidar vocês a participar de um projeto que é um doutorado que a gente está orientando ali na UFSC, da criação desse software. Tá? Ele se chama BIPV Design, em que o objetivo é justamente tudo o que eu já falei, aliar a liberdade arquitetônica com o máximo de geração. Admitindo que a percepção que a gente tem do comprometimento dessas duas questões, ela é talvez errada. Tá? A geração solar ela é mais tolerante do que talvez vocês possam imaginar, mas não adianta só imaginar ou achar, a gente precisa calcular isso, e precisa calcular isso de uma maneira simples ou aceitável para o propósito que a gente está envolvido. Então, ele usa um banco de dados, um banco de Abacus, que, por enquanto, vai estar disponível só para as capitais. E vai também usar os módulos fotovoltaicos que estão certificados pelo Procel. Nós temos aqui no Brasil também a obrigatoriedade de que todos os módulos que são importados, a quase totalidade dos módulos que eu mostrei aqui, são importados ainda. E eles devem passar por uma certificação, até aquele mesmo selinho do Procel, ABCDE, que a gente tem nos eletrodomésticos. Então essa é a cara da primeira página desse software que ainda está em desenvolvimento. Né? Então ele tem como objetivo identificar qual é o potencial de geração do sistema, considerando a cidade em que vocês estão e a posição da instalação, orientação das fachadas e da cobertura. Para decidir, então, em que locais da edificação faz sentido eu fazer a integração fotovoltaica. Depois vou escolher o módulo dentro de uma biblioteca. Eu vou também até quantificar o CO2 evitado, utilizando a metodologia do MCT, que é válida aqui para o Brasil para eu definir, né, qual é o meu crédito de carbono, e saio com um relatório com toda a informação. Então eu tenho vários passos, né, eu começo por criar um projeto, depois ele aparece sempre os passos dele aqui numa aba que fica presente na medida em que eu vou passando para frente, e que contém o resumo de todas as etapas que eu fiz. Depois eu passo a definir a cidade, então, está aqui Florianópolis, imaginando que a minha área de trabalho está nessa região, eu entro com essa informação. E vejo então que eu tenho uma certa liberdade, né, para agir. Eu vou buscar daqui de dentro a informação de quanto % do meu máximo de geração é possível. Na próxima etapa, eu vou lá escolher no meu banco de dados, que eu tenho dois bancos de dados, um de módulos e outro de fachadas de projetos já existentes. Né? Para ter exemplos, né, vou escolher então qual é a possibilidade construtiva que eu vou usar aqui. Depois eu passo para indicar dentro da minha superfície de trabalho qual é a área que eu tenho, né, qual é a área disponível, para eu passar depois para a definição dos módulos. E eu vou fazer isso em função da aparência física deles e de quanto que eles podem gerar. Como eu disse já, os módulos de diferentes tecnologias têm diferentes eficiências, e tem um fator aí bastante grande de diferença entre eles. E aí eu passo para a estimativa de geração, de acordo com as minhas escolhas anteriores, qual é a orientação, qual é a inclinação, para chegar então à minha geração final. Eu entro também com as questões de custo, eu posso inclusive colocar qual é a minha tarifa, quanto eu estou gastando de energia, para fazer esse balanço financeiro, para ver o retorno do meu investimento. E no fim eu tenho então tudo isso discriminado, né, com as informações que eu usei e calculei. Posso levar isso para um relatório ou até numa consulta online. Isso está sendo criado para isso um app para usar em telefones ou tablets. Então o objetivo dessa ferramenta é auxiliar justamente vocês. Está sendo produzido por uma arquiteta, é a tese de doutorado dela. Ela se chama Isis Portolã dos Santos. Ela está esperando que vocês mandem um e-mail para ela se candidatando a serem as cobaias da tese dela.
Muitos de vocês talvez até tenham recebido dela uma consulta original no início do trabalho da tese, em que ela fez um levantamento com entrevistas pela internet com vários arquitetos. Eu vou também pedir para a organização desse evento me passar a lista de e-mails de vocês, para que vocês então possam receber o convite para testarem esse software para nós e para toda essa comunidade. Não, isso eu não quero mostrar. Eu termino por aqui, agradeço muito pela atenção de vocês e boa sorte na competição.